tema: Mobile Payment e outros arranjos de pagamento. Solicitamos a todos que sentem. Para compor a mesa, convidamos o moderador desta sessão, senhor Aldo Luiz Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil. E os palestrantes, senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Senhor Eduardo Levi, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Senhor Raul Francisco Moreira, diretor de cartões do Banco do Brasil. Senhor Adrian Kemmer Cernev, professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro de Estudos em Microfinanças. Com a palavra, o senhor Aldo Luiz Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil, para suas considerações e condução dos trabalhos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos e obrigado pela participação e presença no nosso 4º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira. Além de agradecer a presença de todos, um agradecimento especial gostaria de registrar aos nossos painelistas desse painel, que é o Mobile Payment, ou Pagamentos Móveis, e outros arranjos de pagamento. Teremos aqui conosco, pela ordem das apresentações, Raul Francisco Moreira, que é diretor de cartões do Banco do Brasil e vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS. Na sequência, o senhor Eduardo Levi, que é presidente do Sinditele Brasil. Na sequência, o senhor Adrian Cernev, que é professor da FGV EASP e pesquisador do Centro de Estudos em Microfinanças. E encerrando o nosso painel, o senhor Maximiliano Martinhão, que é secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Eu solicitei que cada um dos nossos panelistas, gentilmente, usasse da palavra por até 15 minutos, para que houvesse, então, tempo suficiente para eventuais perguntas vindas da nossa audiência. Antes de passar a palavra ao Maximiliano, eu gostaria de falar um pouco sobre o presente painel. O presente painel, como sabemos, Mobile Payment e outros arranjos de pagamento, ele refere-se a uma das 8 ações específicas citadas ainda há pouco pelo presidente Tombini. Mais especificamente, estamos falando da ação número 3, dentro do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional. Essa ação visa a definição de um marco legal e regulatório para os pagamentos móveis no Brasil, cuja coordenação desse trabalho está a cargo do Banco Central e do Ministério das Comunicações. Para darmos conta dessa tarefa, foi montado um grupo de trabalho envolvendo, então, as 2 áreas de governo que citei. Como produto final desse esforço desse grupo, surgiu uma proposta de marco regulatório. Um marco regulatório aplicável aos arranjos de pagamento e às instituições de pagamento no Brasil. A proposição legal, ora, encontra-se em estudo e discussão e aperfeiçoamento junto a outras áreas do governo federal. A esta altura, eu julgo que seria pertinente 2 indagações. A primeira delas, por que regulamentar os arranjos e as instituições de pagamento no Brasil de uma forma geral e, de forma particular, os pagamentos móveis? E segunda questão, quais seriam as diretrizes principais desse arcabouço legal para os pagamentos móveis? A resposta à primeira questão, a resposta à primeira pergunta, ela é candidamente simples. Julgamos necessário regulamentar porque hoje não existe um arcabouço regulatório que abranja na íntegra todo o sistema de pagamentos. Essa necessidade surgiu da própria dinâmica evolutiva dos meios de pagamento, os quais foram incorporando novas tecnologias que demandam agora modernização e atualização das normas. Além do mais, no segmento privado, planejam-se investimentos no setor de pagamentos móveis, parcerias foram ou estão para serem estabelecidas e é natural, então, que o setor público sinalize
aos investidores privados com as diretrizes principais que gostaria de ver implementada no setor. E quais seriam, então, essas diretrizes? Dentre elas, há que se destacar, em primeiro plano, o objetivo maior que o Banco Central, e tem certeza, também o Ministério das Comunicações, persegue com a regulamentação dos esquemas de pagamento móveis, a saber, a inclusão financeira. Acreditamos que os mecanismos de pagamento móveis apresentam um inequívoco potencial de integração ao sistema financeiro nacional de vasto contingente da nossa população, hoje sem acesso pleno ao sistema bancário e ao sistema de pagamentos. Contudo, esse desafio só será vencido se governo e setor privado formos capazes de alcançar a máxima inclusão financeira ao mínimo custo possível. Esse é um ponto do qual não podemos descuidar, pois todo o nosso esforço terá sido em vão se, ao fim e ao cabo, não lograrmos o barateamento de acesso aos serviços financeiros. Nossa confiança de que é possível incluir sem cobrar mais por isso repousa na conjunção das tecnologias móveis de comunicação, hoje largamente utilizadas por faixas crescentes da população brasileira, e a sua utilização em escala de massa, escala essa que proporciona a redução dos custos unitários de cada transação. A inclusão financeira de baixo custo, que é o carro-chefe do esforço de regulamentação dos pagamentos móveis, outros princípios e conceitos importantes vêm se somar e estão presentes no projeto de medida e os quais eu poderia citar aqui en passant. Primeiro, necessidade de interoperabilidade dos arranjos de pagamento e entre os arranjos. Segundo, a inovação nos arranjos de pagamento e a diversidade dos modelos de negócio. Terceiro, a solidez e a eficiência dos arranjos de pagamento e suas instituições. Quarto, a promoção da competição. Quinto, eu citaria o acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas de funcionamento dos arranjos de pagamento. Em sexto lugar, a liberdade de escolha, a prestação, a proteção a dados, a transparência e o atendimento das necessidades dos usuários finais. E, por fim, a qualidade, a confiabilidade e a segurança dos serviços de pagamento. Assim, senhoras e senhores, julgamos que nós, Banco Central e Ministério das Comunicações, estaremos aptos a oferecer à sociedade uma proposta de marco legal que não só balize o rumo dos investimentos e os desdobramentos futuros dos investimentos em pagamentos móveis no Brasil, mas também lance os fundamentos para que tal empreitada se dê de forma a promover a máxima inclusão financeira da população ao mínimo custo possível. Senhores e senhoras aqui presentes, inicialmente eu gostaria de agradecer, em nome da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e a ABEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o convite do Banco Central para estarmos aqui nesse importante evento. Nosso objetivo é colaborar para um amplo debate nacional acerca da possibilidade de uso dos dispositivos móveis como solução de acesso aos meios eletrônicos de pagamento. Acreditamos ser extremamente positivo o desafio colocado pelo governo brasileiro para que sejam encontradas alternativas que viabilizem os novos avanços na conjugação do que há de melhor entre duas indústrias importantes que prestam serviços de amplo interesse nacional, como é o caso das instituições financeiras e as respectivas empresas de meios de pagamento, e as empresas de telecomunicações, nesse caso específicos, as de telefonia móvel. Não temos dúvidas que a inclusão financeira das camadas de menor renda e dos pequenos empreendedores espalhados pelo país é um desafio que deve ser considerado prioritário para todos nós. E é claro que a FEBRABAN e a ABEX estão vendo a telefonia móvel como mais uma possibilidade para esse amplo projeto de escopo nacional. É neste intuito que estaremos apresentando rapidamente proposta oriunda de trabalho conjunto que participaram as principais instituições financeiras do país e as respectivas demais empresas que trabalham diretamente com os meios eletrônicos de pagamento,
para funcionamento, que envolve o funcionamento da cadeia de cartões de crédito, cartões de débito, pré-pagos e contas correntes. Então, rapidamente, nós vamos passar o que é uma proposta de um modelo brasileiro para pagamentos móveis. Basicamente, aqui nós vamos falar dos princípios gerais que a FEBRABAN e a ABECS estão propondo a todos os senhores. Bom, primeiramente, é importante falarmos esses princípios gerais que poderiam nortear a estrutura de um modelo brasileiro de pagamentos móveis. O primeiro deles é a interoperabilidade, isso é, ele precisa ser um sistema interoperável, um modelo aberto, interligado aos atuais sistemas de pagamentos. O segundo ponto principal, princípio, seria a questão da inclusão, isso é, um modelo que seja inclusivo, principalmente para essa população de menor renda, para esses empreendedores individuais que estão ascendendo no mercado brasileiro. Isso é, essa solução seria baseada em soluções que permitam a inclusão de consumidores, inclusive não bancarizados. Que seja uma solução de baixo custo, custos e tarifas diferenciadas em caso de novos tipos de operações. E aqui a gente já fala uma primeira, que comumente no mercado é chamado de P2P, que seria transferências entre pessoas ou entre empreendedores individuais. E, por último, que seja uma solução ágil e segura, que existam transações compensáveis no mesmo dia e principalmente, garantidas pelo atual sistema de pagamentos. De uma forma geral, o modelo desenvolvido pela FEBRABAN e ABECS prevê dois grandes princípios, duas grandes estruturas, né? Uma estrutura que compõe as funções tradicionais do sistema de cartão acessados via celulares, isto é, cartões de crédito e cartões de débitos, podendo realizarem compras a partir desses dispositivos móveis, né, usando os dispositivos móveis para concluir e autenticar compras baseadas em débito e crédito. E, por outro lado, nós temos o desenvolvimento de novas soluções, que seriam cartões pré-pagos, moedeiros, contas simplificadas, acessadas via celular, que a partir daí se cria um conceito em que a população de baixa renda e os empreendedores possam depositar um determinado recurso, possam efetivamente realizarem pagamentos com esses recursos ou transferir entre a população de uma maneira geral. Para atingir a escala e convergência dessas transações via dispositivos móveis, né, é importante alguns princípios operacionais. De forma resumida, eu vou falar 5 grandes blocos do trabalho que foi desenvolvido. O primeiro, que sejam múltiplas plataformas, isto é, plataformas flexíveis, abertas, que estimulem efetivamente a concorrência. Que haja uma abrangência de participantes, sejam bancos, adquirentes, bandeiras ou processadoras, né, integradoras, inclusive operadoras de telefonia móvel, né, principalmente. Múltiplos agentes de compensação, isto é, uma livre concorrência entre os agentes de compensação das transações realizadas com esses pagamentos móveis, com esses dispositivos móveis. Que haja uma interoperabilidade entre cartões, contas correntes, plataformas, contas simplificadas, principalmente para essa população de menor renda, de uma forma geral. E que haja uma configuração individual e livre, isso é, de meios de pagamento, de serviços adicionais, um apressamento multilateral e ampla negociação entre agentes, exatamente promovendo aí a concorrência e a redução de custos. As principais características, entrando especificamente no que tange ao que seria talvez uma das novidades desse novo modelo, que seria viabilizar a realização de transferências financeiras usando dispositivos móveis de uma forma, como a gente falou, fácil, segura, inclusiva e barata, né? Nós elencamos 3 blocos de características principais. A primeira delas, como a gente falou, que elas sejam inclusivas, né? Então, os bancos promoveriam serviços de cadastramento dos números de celulares ou qualquer outro dispositivo móvel que exista no mercado de telecom e sua vinculação com os meios eletrônicos de pagamento. Há uma necessidade de você vincular o serviço de meios de pagamento com exatamente o dispositivo que irá viabilizar a realização dessa transação. Haveria parcerias entre os bancos e operadores de telefonia exatamente para provimento dessas soluções de aplicações móveis, simples e de fácil uso para a população em geral. É importante que a gente diga que
a parceria entre operadoras de telefonia e bancos pode ser uma parceria vitoriosa, efetivamente, para nós darmos um salto nesse processo de inclusão financeira. E a ABECS e a FEBRABAN vê isso aí com muito bons olhos. Um outro bloco é que, efetivamente, essas transações de transferência sejam ágeis e seguras. No entanto, a custódia, o registro e as autorizações dessas transações financeiras, propomos que ela se dê por meio de uma instituição financeira que permita o rastreamento e a autenticação dessas movimentações. E, por último, e não menos importante, a questão do baixo custo e dos valores. Isso é, haveriam transações interbancárias gerenciáveis pela quantidade, valor de transação e valor máximo de movimentação, até porque o objetivo desse serviço é, efetivamente, atingir e prover serviços de maior qualidade para a menor renda, né? E essas transações teriam seus preços baseados em centavos. Isto é, na verdade, o modelo de negócio aqui efetivamente muda, né? E ele seria baseado no tripé de processamento e emissão, os custos de processamento e emissão, tarifa das operadoras de telefonia, esses acordos que seriam estabelecidos, e as tarifas interbancárias entre as instituições financeiras. Por último, cabe falarmos um pouco sobre quais são os principais motivadores que nortearam a possibilidade da FEBRABAN e a ABECS de assinarem uma convenção e passarem a orientar as suas associadas sobre esses princípios gerais aqui discutidos, né? Primeiro, lógico, promover a inclusão financeira. Eu diria que talvez esse seria um dos grandes desafios que as associações, que a FEBRABAN e a ABECS estão imbuídas de trabalhar. Quer dizer, expandir o acesso da população, sobretudo de menor renda, para serviços financeiros. O segundo, elevar a participação dos meios eletrônicos de pagamentos, porque nós entendemos que é possível, sim, acelerar a substituição do papel moeda e do cheque, diminuindo para toda a população, para a economia de uma forma geral, o custo das transações financeiras no país. E, por último, expandir a oferta de produtos e serviços via celular como um importante canal do futuro, efetivamente, assim como a internet passou a ocupar um espaço importante dentro do contexto de redução de custos e melhoria do atendimento da população em geral. E a nossa ideia é exatamente permitir que o celular se transforme efetivamente num canal de relacionamento, melhorando a qualidade dos meios de pagamentos eletrônicos. De uma forma geral, esses seriam os principais pontos dessa proposta de convenção que estamos colocando à disposição de todos para uma ampla discussão nacional sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado. Agora convido o Eduardo Levi, presidente do Sinditele Brasil, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou um peixe fora d'água aqui desse ambiente. A minha vida inteira foi de telecomunicações. O Sinditele Brasil é o sindicato que representa todas as empresas fixas, móveis e de comunicação de dados no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a abrangência do serviço que nós estamos prestando hoje e a mudança que está ocorrendo no Brasil, principalmente nos últimos 18 meses. O crescimento do setor é muito rápido. Nós investimos muito, ativamos muitos serviços por dia, por hora. Para vocês terem uma ideia, nós estamos ativando um serviço de dados por segundo no Brasil. A cada segundo, um novo serviço de dados é ativado no país. Nós temos, o ministro falou de manhã, em 258. É muito rápido, são 259 milhões de celulares que nós temos no Brasil. Praticamente todos os municípios com cobertura de telefonia móvel. O único município que ainda não tem é um município no Piauí, que foi emancipado depois de nós comprarmos a outorga, não havia obrigação de fazer a cobertura. Ele está sendo providenciado ainda esse ano. 62 milhões de acesso em banda larga móvel no Brasil. 60% nos últimos 18 meses. Significa que 60% de todos os acessos móveis de banda larga no Brasil
tem 1 ano e meio de vida. Isso é uma possibilidade de uma revolução tremenda. Com a inclusão do smartphone dentro da lei do bem, podendo se reduzir os seus custos, nós poderíamos começar a vender smartphones no Brasil com um ícone chamado Serviços de Cidadania, onde nos testes que estão sendo feitos entre a iniciativa privada e o Ministério das Comunicações para prover uma espécie de 0800 de dados poderiam ser utilizados, em que a população pudesse ter acesso a informações de saúde, de educação, de uma série de serviços que hoje ela não tem. Para os senhores terem uma ideia, a China tem hoje uma quantidade muito maior, obviamente, pelo tamanho da população, e 70% de todos os torpedos que circulam na China são torpedos originários de algum organismo em benefício da cidadania ou de órgãos de governo informando alguma coisa à população. Um exemplo fácil é a respeito, por exemplo, de campanhas de vacinação. Nem todos estão assistindo televisão diariamente, podem perder um anúncio, mas todos que estão aqui com o seu telefone desligado ou não, espero que não, todos que estão aqui com o seu telefone funcionando, o torpedo que receberem durante a apresentação não ficará perdido nunca, será lido posteriormente. É um meio de comunicação simples, fácil, barato, que atende a todo o indivíduo. É uma revolução que nós podemos fazer para fazer a inclusão não só financeira, mas a inclusão efetivamente da população em todo o mercado. 3.066 municípios já têm a cobertura de terceira geração. Isso inclui 87% da população. 22,8 bilhões de investimentos nós fizemos no ano passado, que foi um pouco acima, 22% acima do que fizemos em 2010, e nós devemos repetir esse ano isso ou chegar a 25 bilhões até o final do ano. O Mobile Banco cresceu 49% no último ano. Poucos serviços crescem numa taxa tão rápida assim. E o brasileiro, apesar de que alguns trabalhos mostram o contrário, tem muita facilidade para acessar novas tecnologias. Um exemplo típico aqui de facilidade é o carregamento do cartão pré-pago. Não há coisa mais simples de que se fazer em qualquer ponto, em qualquer supermercado, em qualquer caixa, qualquer pessoa vai lá e carrega o seu cartão pré-pago. 80% das pessoas, daqueles 259 milhões de celulares, são pré-pagos. Nós introduzimos recentemente o 9º dígito em São Paulo. Quem liga para São Paulo, para a capital, tem que utilizar um dígito a mais. Não houve ruído no Brasil, nada, praticamente tudo funcionou muito bem. Como eu comentei, a desoneração dos tablets e do smartphone vai estimular ainda mais o crescimento. A redução do Fistel, a Lei 12.715, sancionada pela presidenta Dilma no dia 17 de setembro deste ano, fez uma redução extraordinária dos valores pagos dessa taxa de fiscalização para as aplicações máquina a máquina, que vão estimular muito a digitalização de qualquer serviço no país. E o que o país precisa fazer, então, na nossa visão de trabalhar com varejo, a nossa visão de trabalhar com as camadas mais pobres da população? A adesão tem que ser irrestrita. A única restrição hoje de se ter um celular no país é ter um documento de identidade. Nós ainda vamos trabalhar para encontrar mecanismos de tal forma que possamos dar o serviço mesmo àqueles que não têm um documento de identidade. A utilização tem que ser simples e de fácil entendimento. Um baixo custo de implementação e operação. Massificar os serviços, as margens são muito baixas. Um custo básico somente poderá ser prestado se nós conseguirmos diluir por uma quantidade muito grande de novos clientes. A relação tem que ser ganha-ganha entre todos os participantes, eu acho que já se colou aqui.
tem que ser muito confiável, porque vai se envolver dinheiro, e hoje a população tem confiança quando compra um pré-pago, carrega o seu celular em qualquer lugar, ou quando adquire um chip em qualquer jornal do Brasil, qualquer banca de jornal. Toda vez que se compra um chip numa banca de jornal e que ninguém mostra o seu documento, quando se coloca o chip, se faz a primeira ligação, um call center atende, pede os dados da pessoa e esses dados então servem para o cadastro e a pessoa passa a falar. Isso é confiável, isso é usual hoje dentro do país. A regulamentação deve garantir a liberdade de escolha do usuário, a facilidade e simplicidade do uso e a viabilidade do negócio. Muito obrigado. Obrigado, Levi. Eu passaria então a palavra agora ao Adrian Cernev, que é professor da FGV, AESP, pesquisador do Centro de Estudos em Microfinanças. Lembrando que já temos pessoas circulando na plateia e recolhendo eventuais perguntas. Por favor, Adrian. Ok. Bom, boa tarde a todos. De certa forma, essa palestra vai repetir alguns temas já apresentados pelo Raul Moreira, o senhor Eduardo Levi também. É sinal de que encontramos grande convergência em algumas ideias que já foram expostas aqui. Participo do centro. Eu tinha pensado em fazer 30 slides para hoje, mas o bom senso me fez cair para 1/3. Então, os slides na versão completa estarão disponíveis a todos os interessados após esse evento, assim como todas as pesquisas do Centro de Microfinanças da FGV são produzidas e são de domínio público. Nós fazemos questão de entregar isso para a sociedade para auxiliar e facilitar no desenvolvimento de discussões como essa, no desenvolvimento de um ecossistema para o mobile payment. Os contatos estão ao final da palestra. O que nós já temos avaliado como evolução dos modelos de mobile payment em todo o mundo, e o Brasil não é diferente. Numa fase inicial, percebemos modelos monolíticos em que uma empresa verticalmente constrói produtos e serviços de pagamentos móveis sem o apoio de outras empresas do setor ou de outros setores da economia. Esse modelo é um modelo que em grande medida, talvez não gere grande eficiência. E ele rapidamente evolui para um modelo que nós visualizamos hoje no mercado, que é um modelo de alianças e parcerias estratégicas, em que ou uma empresa do setor, por exemplo, de telecomunicações, encontra a possibilidade, junto a várias empresas do setor financeiro, de construir uma parceria. Ou alguns consórcios de uma empresa de telecomunicações, uma do setor bancário, uma de cartão de crédito, constrói serviços de uma maneira consorcial. E um terceiro estágio, é o que já foi mencionado, inclusive, bastante pelo Raul Moreira, que nós concordamos, é o estágio em que nós devemos buscar no próximo período, é o da interoperabilidade. A interoperabilidade não só técnica, mas uma interoperabilidade de modelos de negócio em toda a economia. E nós entendemos que hoje o Brasil se encontra nessa fase, na segunda fase de alianças e parcerias. Entendemos também a pertinência dessa regulamentação sobre a qual temos falado recentemente para os serviços de pagamentos móveis, porque é essa regulamentação que em grande medida viabiliza alcançar o ecossistema interoperável. E quais são os cenários que nós avaliamos daqui para frente a partir dessa regulamentação, que a gente também não sabe qual é, mas entende por via de cenários o que esperar disso daqui para frente. A emergência de novos modelos monolíticos, incrível que pareça, a gente poderia, e a gente prevê isso, o surgimento de iniciativas isoladas. A evolução dos atuais modelos de aliança estratégica no mercado, com a integração desses modelos, uma maior integração. E, por fim, o início da construção desse ecossistema. E, novamente, é aqui que nós avaliamos ser a grande pertinência dos reguladores de mercado e dos agentes econômicos para a construção desse modelo daqui para frente.
qual que é a característica principal de cada um desses 3 cenários. O primeiro prevê a entrada de agentes econômicos que hoje não fazem parte do sistema de pagamentos formal no Brasil. Por exemplo, o varejo, por exemplo, o serviço de alimentação, ou até mesmo uma operadora de telecomunicações querendo lançar o seu serviço de pagamento que tenha, de alguma forma, uma integração com o setor bancário. Também não podemos imaginar que players estrangeiros não pensem em atuar no Brasil de uma maneira efetiva. Nós já temos aqui no Brasil o PayPal, mas nada impede de termos o Google Wallet ou, explorando um pouquinho mais a ideia, o Facebook Payments pode surgir, emergir e fazer parte de um modelo monolítico no Brasil. E a grande pertinência desse modelo é a garantia de uma maior eficiência, mesmo, por exemplo, para as instituições bancárias, que hoje têm um custo de conta e, eventualmente, com essa regulamentação, pode ter um custo de abertura de conta não corrente, mas uma conta de pagamentos mais barato, o que viabiliza a bancarização por reduzir os custos operacionais de todo o setor. Algumas pertinências específicas com relação a esse cenário. Ele permite uma redução de custos, uns custos operacionais das empresas e talvez uma redução de custo de desintermediação em alguns modelos específicos. Mas o principal é que ele também acarreta alguns desafios, como reduzir a interoperabilidade, que é o que nós imaginamos ser extremamente pertinente nesse setor. E nesse ponto específico, a gente imagina o usuário tendo dezenas ou centenas de serviços de mobile payment para escolher. De uma maneira muito pragmática, eu poderia lembrar qual que é a decisão de compra quando você tem o Blu-ray brigando com HD DVD. Ninguém compra nenhum dos dois. É importante saber qual é o padrão, é importante saber qual serviço vai ser mais importante daqui para frente. Um segundo cenário prevê a construção dessas alianças e uma evolução com a integração dessas alianças. E elas são muito pertinentes porque permitem utilizar a força, a expertise de cada elemento da parceria. Por exemplo, um banco com uma operadora e uma administradora de cartão de crédito. Todos os 3 agentes econômicos têm a sua experiência de mercado. Isso seria refletido em serviços. A palavra mobilização aqui diz respeito a tornar mobile, a mobilização do serviço de crédito, do serviço de conta corrente, do serviço de pagamento e assim por diante. E, por fim, a ampliação desses serviços numa mesma carteira de serviços. Em vez de ser um serviço de pagamento isolado, teríamos um conjunto de serviços dentro de uma mesma oferta. Algo muito parecido com o termo de mobile wallet, a carteira mobile. Por um lado, tem os seus pontos positivos, permite a ampliação de oferta de serviços e uma maior integração para o usuário com novos serviços, não só um serviço de pagamento, mas um serviço de crédito, um serviço financeiro expandido, que seria conseguido através dessas parcerias. Por outro lado, apesar de ter uma maior integração, não garante a plena interoperabilidade, e continuamos esbarrando nesse tipo de problema. Um dos pontos a ser considerados é que essas parcerias se tornarem muito eficiente, podem construir silos de mercado, ou seja, eficiência isolada em determinados tipos de produtos e serviços que, por fim, não gera uma eficiência global do modelo. E os casos que nós temos avaliados, fizemos uma avaliação do projeto piloto de pagamentos de serviços móveis junto ao Banco Palmas, em Fortaleza, que inclusive alcança beneficiários do Bolsa Família através do celular. O que nós percebemos como ponto central de desenvolvimento ali é a ausência de um modelo de governança eficiente. Eu acredito que todos devem imaginar como deve ser difícil administrar um produto ou um serviço dentro da sua própria empresa. Imagine juntar 5 empresas e fazer com que isso caminhe de uma maneira eficiente, no mesmo tempo, com todos os agentes econômicos tomando decisão ao mesmo tempo em que surgem essas decisões. Esse modelo de governança é hoje um ponto central que nos faz questionar esse tipo de modelo. Um terceiro cenário que nós imaginamos é a construção desse ecossistema. E sendo um pouquinho mais objetivo, é um ecossistema que permite qualquer tipo de organização trabalhando sobre plataformas interoperáveis. Por exemplo, banco com operadora, com administradora de cartão de crédito, e aí incluir outros serviços que permitam o pagamento móvel. Por que não um bilhete único? Por que não um serviço de alimentação? Por que não transações
ponto a ponto de transferência de dinheiro, através de uma plataforma que seja altamente regulada e, ao mesmo tempo, permissiva. Um dos pontos que nós destacamos aqui é o pagamento, eventualmente, do Bolsa Família através do celular. Isso seria muito pertinente e reduziria muitos custos de mercado. Para tanto, a gente precisa pensar na padronização técnica, na regulamentação permissiva, talvez uma intermediação nesse modelo, um agente intermediador. Esse ecossistema não está definido e existe essa pertinência, e a definição de fóruns de negociação que sejam intersetoriais para que isso aconteça e não esbarre no problema de governança já verificado nas alianças estratégicas. O mais importante é que essa construção do ecossistema tem que ser feita a partir da perspectiva da demanda e não necessariamente de mercado. Avaliamos alguns ecossistemas sugeridos pelos agentes econômicos e encontramos ineficiências em praticamente todos eles. Pontos positivos: serviços abrangentes e integrados, com adesão e, principalmente, efetiva utilização dos usuários, gerando uma eficiência econômica não só do dinheiro, do papel moeda, mas dos próprios meios de pagamento eletrônicos no país, a tanto desejada. Por outro lado, não é fácil nem rápido definir esse modelo de negociação e também a adesão por parte dos usuários. E a gente percebe aí uma assimetria muito significativa entre oferta e demanda. A gente pode, eventualmente, no outro fórum, discutir o que seria esse ecossistema, que eu acho que é a parte fundamental de entender que características ele tem para ser, então, regulamentado. O que nós sabemos é que, do ponto de vista dos clientes, dos usuários, possivelmente existirão dois cenários, coexistirão dois cenários daqui para frente. Um de inclusão fomentada pelos agentes econômicos e reguladores e, por outro lado, um outro cenário de adição de um novo canal digital para a melhoria de eficiência dos pagamentos atuais. Por exemplo, reduzindo o custo do papel moeda em circulação. Impactos sociais relevantes: a inclusão financeira é uma delas, a melhoria de eficiência do dinheiro. O dinheiro, um papel moeda, é o menos eficiente, os meios de pagamento eletrônicos podem ganhar muita eficiência nesse sentido. Redução dos custos totais de transação: em todos os modelos a gente percebe isso como um valor para o cliente, especificamente. Possível aumento de segurança: eu lembrei agora, o Raul Moreira acabou de mencionar a necessidade de se pensar na segurança digital desse dinheiro, desse pagamento, mas nós também pensamos na segurança física de quem utiliza o dinheiro e vai até um caixa eletrônico. Isso, em populações de baixa renda, em algumas localidades, como o Conjunto Palmeira, que nós avaliamos, é imensamente importante. E, por fim, uma plataforma de inclusão de serviços ao cidadão não é só uma plataforma de pagamento, é uma plataforma de comunicação, de exigências de contrapartida de um beneficiário do Bolsa Família e assim por diante. Por fim, uma frase escrita no muro do Instituto Palmas, também conhecido como Banco Palmas, um banco comunitário. Eu acho que é um pano de fundo em todo o nosso trabalho aqui nesse fórum nos próximos 3 dias. Ninguém supera a pobreza sozinho. Eu acho que nossa atividade aqui é pensar em como permitir esse novo ambiente, construindo eficiência econômica e gerando impacto social relevante. Por fim, deixo os contatos para quem quiser algumas dessas pesquisas ou acesso e assim por diante. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Adrian e queria convidar então agora o Maximiliano Martinhão, secretário de Telecomunicações do Ministério de Comunicações, para fazer sua apresentação. Bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os colegas de mesa, senhoras e senhores. Gostaria de trazer um pouco de informação sobre como o Ministério das Comunicações vê a utilização das tecnologias de telecomunicações com o objetivo de promover a inclusão e os trabalhos que fizemos junto com o Banco Central do Brasil e a Anatel com respeito a uma proposta de legislação afeta ao tema. Queria iniciar dizendo que esse tema ele entra numa perspectiva dentro do Plano Nacional de Banda Larga, em que temos um foco específico relacionado à questão dos conteúdos que trafegam pelas redes de banda larga. Nessa perspectiva, é interessante a entrada
das redes de telecomunicações, não como um mero provedor de infraestrutura, mas um agente capaz de trazer soluções adequadas à população brasileira. De maneira rápida, os tópicos que eu pretendo abordar são aqueles afetos aos serviços móveis no Brasil, algumas estatísticas relevantes do ponto de vista desse contexto do uso das redes de telecomunicações para a oferta de meios de pagamento, como a gente vê os benefícios que podem ser alcançados pelo uso dessas redes, algumas características desejáveis de uma regulamentação e direcionadores, e também comentários finais. Bem, iniciando. Como já foi dito aqui, nós temos aí os serviços móveis no Brasil, já alcançaram mais de 259 milhões de celulares no Brasil. O serviço é presente em todas as cidades brasileiras, exceto uma, como foi mencionado aqui. Presente também em 87% dos domicílios brasileiros, né? E para que isso aconteça, as operadoras possuem alguns milhares de lojas. Todo santo dia as operadoras realizam bilhões de transações em suas redes, né? A entrada da tecnologia de smartphone possibilita-se pensar em arranjos de pagamento mais sofisticados, utilizando a banda larga móvel. Já temos no Brasil 62 milhões de acessos em banda larga móvel, né? Houve uma pesquisa recente, no final do ano passado, em que foi perguntado ao brasileiro quais são os itens de consumo que mais interessariam a ele, e um desses itens é exatamente o smartphone. Do ponto de vista do Ministério das Comunicações, acreditamos de maneira muito forte que o smartphone é um veículo de inclusão digital e será um motor para a promoção de serviços de governo, serviços bancários. E por isso os smartphones foram incluídos a partir de uma emenda proposta na medida provisória 563. A partir dessa emenda se tornou lei e os smartphones foram incluídos na lei de bem e terão desoneração da PIS e COFINS. Hoje, no país, 82% da base dos celulares são usuários pré-pagos. Esses usuários eles são capazes de administrar os seus créditos, né? Eles são capazes de repor os seus valores. Eles conseguem fazer isso através de uma vasta cadeia de varejo e também de diversas opções de aquisição. Eles podem fazer compra de crédito numa loteria, eles podem comprar um cartão pré-pago, ele tem uma vasta gama de opções e ele sabe administrar isso. A gente considera que o usuário brasileiro, só por essa experiência de pré-pago, ele já está habilitado, né, a fazer transações através do celular. Mas é preciso, e aí a gente reconhece, que o usuário brasileiro, ele sabe como funciona o celular, ele sabe quais são as regras de seu serviço, e é preciso que, na criação de um modelo de pagamento via celular, as regras sejam tão simples quanto você carregar um pré-pago. Temos no Brasil um grande número de operadoras, temos 4 operadoras nacionais, temos uma entrando em operação e temos outra que está construindo sua rede e vai receber autorização em breve da Anatel. Enfim, temos um cenário de telecomunicações móveis no mundo, no Brasil, que talvez seja único no mundo. 4 operadoras existentes e outras 2 entrando em operação. É um sistema que permite o carregamento de crédito de maneira veloz, conveniente, segura e barata. E se a gente olhar em termos de oportunidade, a gente verifica, isso já foi adiantado pelo ministro Paulo Bernardo quando de sua apresentação, que, por classe de renda, se for analisado os meios de pagamento utilizados, o dinheiro ainda é o grande meio de pagamento utilizado. E carregar dinheiro, embora dinheiro todo mundo goste, carregar dinheiro tem as suas consequências, e a gente pode ter isso de maneira segura e confiável no celular. Do ponto de vista de benefícios, consideramos que o serviço de pagamento por pessoas, o celular pode ser um veículo para o pagamento por pessoas que não querem ou
tem dificuldades para acessar uma conta bancária ou um cartão de crédito. O serviço celular permite a transferência de dinheiro entre pessoas físicas, é conveniente, é econômico e tem a segurança devida, permite um melhor controle orçamentário e também permite, no momento que você tem essa informação numa determinada base de dados, permite criar um histórico de transações que no futuro pode ser utilizado para trazer esse usuário para dentro do sistema bancário. Consideramos que, do ponto de vista de características desejáveis, o sistema deve ser um sistema de baixo custo. Estamos falando de inclusão financeira. O sistema deve ser um sistema de baixo custo, tanto do ponto de vista do serviço de comunicações da operadora móvel, como também no acesso da Câmara de Compensação e de Intermediação de Pagamento. Devemos ter interoperabilidade entre os prestadores de serviços, que traga escala e também maior conveniência para o usuário. Esses arranjos devemos avançar dos modelos atuais em que há ilhas de pagamento, em que uma determinada operadora faz uma parceria com um determinado agente dentro da cadeia de pagamento. A gente pode ir além disso. Promover a competitividade, que vai trazer maior eficiência e melhores ofertas aos usuários. E também trará multiplicidade de modelos de negócios, tanto atrelados aos cartões de crédito, como também pelas próprias operadoras, por exemplo. Do ponto de vista de características desejáveis, é necessário que traga segurança, é necessário que garanta a privacidade do usuário, que seja um sistema confiável. E aqui, na questão da confiabilidade, é importante que qualquer novo agente, e, por exemplo, uma operadora de telefonia móvel, se queira entrar nesse ramo, né, que ela construa essa confiança, né, ela é um agente novo, então ela precisa construir essa confiança, é importante que ela tenha noção disso. É importante também que o sistema permite transferência de diversos tipos, de pessoa a pessoa, de pessoa a empresa, de governo a empresa, e também é necessário que o terminal seja de fácil uso. Estamos falando de inclusão financeira, é necessário que esse terminal e o aplicativo que esteja nele seja de fácil uso. Do ponto de vista de direcionadores da regulação, entendemos que é necessário avançar quanto a superar as incertezas legais dos não bancos no processo de pagamento. É importante a gente ressaltar e ter uma área de destaque na questão da regulação prudencial do sistema financeiro, para evitar lavagem de dinheiro, combater o financiamento ao terrorismo, proteger o consumidor, né? Os recursos que estejam em qualquer base de dados são recursos dos usuários, não devem ser recursos da entidade de pagamento, não deve ter interferência entre os recursos dos usuários e os recursos das entidades de pagamento. Deve ter uma diversidade de modelos de negócio e também compartilhamento de infraestrutura. E, para concluir, consideramos que o Ministério das Comunicações, a Anatel e o Banco Central estão empenhados em proporcionar as condições regulatórias necessárias para o desenvolvimento dos pagamentos via celular no Brasil, num modelo que seja seguro, competitivo, interoperável, universal, de baixo custo e que promova a inclusão financeira. Estamos convencidos de que os serviços de pagamentos móveis, de pagamentos via celular, trarão uma grande contribuição para a sociedade brasileira, proporcionando acesso facilitado ao sistema financeiro. E entendo, pelo que foi apresentado aqui, que a gente, nessa mesa, tem uma convergência de opinião. Muito obrigado. Obrigado, Maximiliano. Ainda temos aqui 15 minutos até o horário do intervalo, então passaria, na ordem das apresentações, aos nossos componentes da mesa. Cada um responda, por favor, uma pergunta que foi encaminhada pela plateia. Eu pedi então ao Raul, que foi o primeiro a expor, não tem aqui o remetente, mas a pergunta é endereçada ao Raul. Ela se divide em dois pontos. Ponto 1. Na proposta do modelo da Febraban, ABEX, já houve alguma conversa com as operadoras de celular sobre acordo de modelo de negócio? Ponto 2.
Até onde essa proposta tem o potencial de ser uma forma de pagamento alternativo aos modelos ou estruturas baseados em cartão de pagamento, tendo em vista o alcance da população de baixa renda demandar soluções baratas e convenientes, inclusive para o comércio que assiste a essa população. Alô? Alô? Não, você desligou. Alô? Alô? Obrigado pela pergunta. Bom, a ABEX e a FEBRABAN, na verdade, nós não conversamos institucionalmente ainda com as operadoras, né? Mas, como já foi amplamente anunciado, várias instituições financeiras, empresas de meios de pagamento, vêm efetivamente realizando essas conversas no âmbito privado, que é uma coisa relativamente positiva, né? Visto que ela vai antecipando discussões importantes sobre possíveis modelos. Na verdade, para que a gente possa efetivamente fazer uma discussão mais institucional e geral, sim, nós pretendemos fazer com as operadoras, mas é importante também nós estamos aguardando essas diretrizes do Ministério das Comunicações, do Ministério da Fazenda e do Banco Central, para que a gente possa colaborar junto com as operadoras nesse diálogo que está efetivamente sendo desenvolvido de uma maneira ampla, democrática e aberta, né? Então, em breve, a FEBRABAN e a ABEX pretendem, sim, discutir com as operadoras, então logo a gente tenha essas diretrizes gerais estabelecidas. Em relação ao potencial dos pagamentos móveis se tornarem uma forma alternativa ao modelo de cartões, eu digo que não, é uma forma complementar. Na verdade, nós entendemos que nós podemos utilizar os dispositivos móveis para ampliar as formas de acesso aos meios eletrônicos de pagamento, sejam eles cartões, seja eles contas correntes, contas simplificadas, cartões pré-pagos, isso é na visão integral dos meios eletrônicos. Então, o celular ele vem exatamente para auxiliar nesse processo de inclusão financeira. Ele é um projeto a mais desse escopo de um grande processo nacional que as instituições financeiras e as empresas de cartões de crédito estão empenhadas em buscar a inclusão financeira. Eu diria que, no que tange a demanda de soluções baratas e eficientes, sim, a indústria financeira, a indústria de cartões tem condições de, para determinados segmentos da população, lógico, desenvolver novos modelos de negócios que permitam efetivamente que essa população emergente acabe galgando espaço e sendo incluída financeiramente. Obrigado, Raul. Passando então na sequência para o Eduardo Levi, a questão e é uma questão que vem de Camila Santos. A grande massa da população ainda possui desconfiança e pouca informação, talvez, sobre essa forma de pagamento. Quais ações estão sendo feitas para que este quadro seja revertido? Alô? Tem essa pergunta e mais duas, eu vou tentar responder, porque elas são muito parecidas. O ideal para nós é que fosse como é feito, e eu falei, a recarga do celular. Quem não tem conta em banco, quem não tem cartão de crédito, mas quem tem um celular pré-pago, está acostumado a ir em qualquer ponto de venda do crédito, entregar ali um R$10, pedir para recarregar, receber um papelzinho, com aquele papelzinho, ver ali o seu crédito colocado no celular, pode jogar o cartão, o papel fora e utilizar aquele crédito. Nós não temos histórico de portabilidade de pessoas que mudam de operadora por desconfiança do sistema de carregamento do seu cartão pré-pago por aquela operadora. Todas as lojas praticamente carregam os cartões de qualquer operadora, então não há também dificuldade por ninguém por fazer esse tipo de coisa, e é alguma coisa que se confia, é alguma coisa que é simples, em que as pessoas não sabem o que tem por trás daquilo, e é muito rápido e é utilizado por todos. Nós temos que conseguir fazer com que a população possa utilizar os dados de inclusão financeira, utilizando como se cartão
pré-pago fosse. Tem também uma questão aqui a respeito do problema de insegurança, fraude, etc. Nós não temos também histórico de alguma coisa que seja tão complicado sob o ponto de vista de segurança. Quem tiver a oportunidade de acessar a página do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que fala sobre inclusão financeira no Quênia, que é o exemplo mais marcante de inclusão para quem efetivamente não tem acesso a nada mais além do que um cartão pré-pago, vai observar que o cartão, o pré-pago ali, o telefone celular é utilizado porque rapidamente ele é bloqueado quando há uma perda, um furto, um roubo e etc. As pessoas, quando recebem qualquer dinheiro, vão rapidamente numa loja trocar aquele valor, moeda, aquelas notas, por alguma coisa que fica no seu celular, que lhe dá uma sensação de segurança maior. Obrigado, Levi. Eu pediria então para o Adrian, se você pudesse fazer a gentileza de ler a pergunta, que ela está com você. Claro. Eu não sei o autor da pergunta, mas a pergunta eu gostaria de saber quais entidades garantirão os recursos depositados no moedeiro eletrônico de uma empresa não financeira, como uma empresa de telecomunicações móveis, por exemplo. Bom, essa pergunta, na verdade, deveria ser encaminhada ao Banco Central, mas, em grande medida, eu vou tentar responder pelo Banco Central, mesmo sem saber o que o Banco Central, o Ministério das Comunicações e a Anatel estão construindo nesse modelo. A pergunta, na verdade, aqui diz respeito ao risco percebido de você criar uma conta fora de uma empresa do setor financeiro que é altamente regulado. Mas a gente está discutindo nesse momento a criação de uma conta de pagamentos, não uma conta corrente. Essa conta de pagamentos não confere direito à instituição que emite o pagamento digital de conferir crédito para essa pessoa. Então, na verdade, ela é uma conta pré-paga. Na medida que ela é uma conta pré-paga, numa topologia possível do ponto de vista teórico, esta entidade, essa instituição não financeira, abriria uma conta no Banco Central e faria depósito de 100% dos valores lá. Algo como um compulsório na alíquota de 100%. Eu sei que isso choca muita gente, mas um compulsório de 100% reduz a zero o risco sistêmico de circulação de moeda. E, nesse sentido, o risco passa a ser da confiança de aquele agente econômico, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, não vá quebrar e não vá ter um problema de pagamentos depois. Agora, do ponto de vista do bit, daquele dinheiro em formato eletrônico emitido, existe um lastro de 1 para 1 dentro de uma conta do Banco Central, ou aonde o Banco Central desenhar que deva ficar essa conta. Então, do ponto de vista da conta corrente, não existe um risco teórico. Claro, isso depende, obviamente, de uma regulamentação específica que vai ser definida, não creio nem agora, ao longo dos próximos meses, né? Mas isso é altamente contornado, separando o que é uma conta corrente de uma conta de pagamentos. Ok, Adriano, obrigado. Maximiliano, você poderia também, por gentileza, ler a pergunta que foi endereçada a você? Ok. Muito obrigado. A pergunta que veio foi sobre uma afirmação que eu fiz na conclusão da minha apresentação, que diz o seguinte: se todos os agentes estão de acordo, por que não foi implantado ainda? Foi do senhor Henrique Egea Pacheco, salvo. Já está ocorrendo, o fato é isso, já está ocorrendo, a infraestrutura já está aí, né? As redes de telecomunicações já estão aptas para isso, o sistema já está apto para isso. As operadoras já vêm fazendo acordos com bancos, com bandeiras de cartão, e a coisa já está ocorrendo. O que se trata aqui é de ir além disso que está ocorrendo, é criar um marco que permita utilizar a escala de 250 milhões de telefones móveis para chegar a talvez 60% da população brasileira que ainda não tem acesso a serviços financeiros. É disso que se trata. E para isso é necessário um sistema regulatório que permita às companhias e aos agentes financeiros e às entidades de pagamento realizar os investimentos para tal. Então, a gente está falando de criar um marco regulatório que permita fazer do celular
uma carteira eletrônica que permita ao usuário, 82% dos usuários de celular que são pré-pagos, né, realizar pagamentos via a própria operadora ou via alguma bandeira de cartão ou através de um próprio banco, mas que seja uma solução de baixo custo e interoperável, para a gente poder vencer as ilhas que existem hoje nos diversos sistemas que já estão ocorrendo. É disso que a gente está falando. E para isso, desde maio último, o Banco Central, a Anatel e o Ministério das Comunicações construíram um grupo de trabalho que, em agosto último, concluiu uma minuta de ato normativo, ato legislativo a esse respeito, que está atualmente em discussão na Casa Civil. Obrigado, Maximiliano. Aproveitar, então, os últimos 5 minutos. Em primeiro lugar, pedir desculpa por não ser possível ler todas as perguntas, foram várias, inclusive para o Banco Central. Eu vou pensar 2 que vieram aqui para o Banco Central. Nenhuma delas está identificada, mas vou respondê-las. A primeira é muito simples e diz: gostaria de saber se o Banco Central do Brasil tem algum planejamento para acabar com o cheque no Brasil, se sim, qual o prazo? Evidentemente que não, o Banco Central não tem nenhum planejamento de acabar com o cheque. O que a gente tem percebido é que o uso do cheque ele vem sendo cada vez menos intenso pela própria natureza do cheque, vis-à-vis outras possibilidades de pagamento eletrônicas mais rápidas, eventualmente mais seguras. Então, naturalmente, o cheque vem sendo substituído, mas o Banco Central, em hipótese alguma, tem qualquer plano de acabar com o cheque. A segunda é um pouco mais voltada para a questão do marco legal que foi aqui anunciada, e a pergunta é: quais serão os agentes no mercado atingidos pelo marco regulatório? Por favor, dê exemplo das medidas a serem adotadas pelo Banco Central. E os agentes que fazem parte desses esquemas de pagamento deverão obter licença de funcionamento do Banco Central? Bom, um marco regulatório dessa natureza é sempre um marco regulatório genérico. Ele não pode entrar no primeiro momento em especificidades. O que está se tentando construir é o que eu chamaria aqui de uma legislação guarda-chuva. É uma medida provisória, uma lei que dará poderes a órgãos como o Banco Central, eventualmente o Conselho Monetário, ao Ministério das Comunicações e outros órgãos envolvidos com esta ideia de regulamentação, e a partir daí cada órgão terá o poder necessário para fazer o detalhamento da legislação. Então, portanto, quando se fala aqui em marco legal, é bom a gente ter em mente que nós estamos falando de alguma coisa que é ampla, que é genérica, que é uma legislação guarda-chuva, na qual poderemos futuramente colocar ou fazer referência legal a essa regulação maior, quando nós estivermos tratando da especificidade, da regulamentação específica do setor e de suas instituições. De qualquer forma, como é um marco amplo, né, ele estabelece normas aplicáveis a arranjos de pagamento e a instituições de pagamento, que o próprio marco se encarregará de definir exatamente o que são essas instituições e esses arranjos. A segunda parte da mesma pergunta era, então, de exemplo das medidas a serem adotadas. Quer dizer, a gente não consegue dar exemplo dessas medidas nesse momento, até porque é, como eu disse, uma legislação ainda ampla, genérica. As medidas serão elaboradas e, na medida do possível, discutidas com o setor, essas medidas. E, por fim, se os agentes que fazem parte desses esquemas de pagamento deverão obter licença de funcionamento do Banco Central. Sim, isso já está no marco regulatório. A exemplo do que ocorre com instituições financeiras tradicionais, também aquilo que será definido como instituições de pagamento precisarão obter licença do Banco Central para funcionamento. Agradeço muito a presença de todos e agora nós temos um intervalo à nossa espera. Muito obrigado.